Já que o Francisco tocou no assunto xenofobia, eu queria perguntar um pouco para ele sobre o papel político que os imigrantes brasileiros têm em Portugal. Você já disse numa resposta anterior que se eu entendi bem, de certa forma, a polarização política que vimos aqui no Brasil na última eleição se repete em menor escala entre os imigrantes portugueses, o que, aliás, explica o fato de o Lula não ser uma figura consensual e, pelo contrário, ser impopular entre uma boa parte deles. Mas, enfim, qual é o papel que os imigrantes brasileiros têm na política portuguesa e a influência que eles exercem, inclusive do ponto de vista desses políticos como Ventura, que tem um discurso mais ou menos xenófobo. Essa xenofobia tem brasileiros também como alvo, brasileiros que eventualmente competem por vagas de trabalho com portugueses nativos? Como funciona, como é essa dinâmica? Bom, a sua pergunta é muito interessante e seria interessante fazermos um podcast daqui a uns anos para ver como é que as coisas evoluíram. Porquê? Porque nós estamos a observar neste momento em Portugal, talvez pela primeira vez, uma grande imigração brasileira para Portugal. Enorme. Neste momento já são a maior comunidade. Com cidadãos com dupla nacionalidade, já estava a referir há bocado, já estamos a falar de 5, 6% da população. E importa perceber como é que estas pessoas vão participar politicamente aqui em Portugal. Aquilo que nós vimos nas últimas eleições brasileiras, nos nossos canais de notícias, tínhamos imensos debates entre brasileiros radicados cá para o Bolsonaro, para o Lula, para o PT, iam para as televisões, para o Lula com uma t-shirt vermelha, não é? E isso como vão aí. Portanto, para nós foi tudo uma grande novidade ver replicado o debate político que tiveram aí, aqui, não é? Agora, por exemplo, há aqui uma igualdade de direitos entre Portugal e o Brasil. É um tratado que vem já desde os anos 70 e, portanto, estes imigrantes brasileiros vão poder votar nas eleições municipais, vão poder votar nas eleições legislativas. Por exemplo, aqui em Braga, se já são 20% da população, imaginam mais, vão ter imenso impacto e, portanto, as políticas públicas têm que começar já a refranger os interesses destas populações. Nós temos tido, por outro lado, uma imigração brasileira que reflete um pouco aquilo que é o vosso país. Pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Muito ricas ficam mais na capital, as mais pobres vão um pouco por todo o país. Portugal, neste momento, tem uma crise de mão de obra terrível. Terrível. Portanto, não há pessoas para trabalhar na agricultura, não há pessoas para trabalhar na restauração, não há pessoas para trabalhar na hotelaria. Precisamos imenso de mão de obra. Ela tem chegado de uma forma pouco regulada e isso depois acaba por ser um problema. Neste momento temos um problema de habitação absolutamente terrível. Aquele exemplo que vos dei há bocado, a moraria, reflete um pouco aquilo que é o país neste momento. As situações de xenofobia sempre existiram, mas no caso dos brasileiros é um pouco diferente, também falamos a mesma língua, as pessoas integram-se muito rapidamente. Em Trás-os-Montes, que é a sua terra de origem, do Rogério, aqui há umas décadas houve um enorme problema porque houve uma imigração brasileira para lá que causou alguns distúrbios entre algumas famílias, mas isso é uma caricatura de um tempo que já não volta, porque o tipo de imigração brasileira que estamos a ter agora em Portugal já é muitas vezes uma imigração muito qualificada. Eu não creio que exista neste momento qualquer competição por postos de trabalho. Isso pode vir a acontecer no futuro, mas neste momento isso não acontece. No outro dia, uma reportagem aqui também neste Conselho de Braga mostrava que nas escolas, e nós temos um problema demográfico terrível nas escolas aqui do Conselho de Braga, e Braga neste momento será a terceira, quarta cidade portuguesa. Cerca de metade das crianças que estavam na escola, 40%, já eram brasileiras, filhos de brasileiros, e isso é ótimo, porque se não estivessem lá, as escolas estavam quase vazias. Nós temos aqui em Portugal de facto um problema demográfico, mas obviamente, reparem, somos um país pequeno, não é? E neste momento há uma enorme imigração, as pessoas estão a chegar em números muito significativos para a nossa dimensão, e por isso é que eu referi há bocado, vamos falar daqui a uns anos para ver como é que isto evoluiu, porque obviamente a este ritmo, mais tarde ou mais cedo, vamos ter problemas. E isto vai-nos causar aqui alguns desafios. Agora que este tipo de imigração é absolutamente essencial para o desenvolvimento de Portugal, é muito importante. Claro que sempre houve também imigração portuguesa para o Brasil e
Todos sabem, basta ver alguns clubes de futebol de portuguesa, etc., que foi feito por imigrantes portugueses, só claro. Eu sou fruto dela, né? Minha mãe veio para cá quando era criança. Claro, mas a imigração portuguesa para o Brasil quase ninguém dava por ela, não é? Nos anos 60, 70. Agora a imigração brasileira para Portugal, tendo em consideração que as dimensões populacionais são completamente dispares, acaba por se notar. E eu creio que a médio e longo prazo vai ser ótimo para o país. Como refere o Rogério, podemos e temos que estar atentos eventualmente a algum tipo de dificuldades de integração destas pessoas, especialmente porque neste momento temos aqui graves problemas, por exemplo, no domínio da habitação, e isso obviamente causa aqui alguma perturbação, e o próprio Estado português não é um Estado rico e portanto não temos o tipo de prestações sociais que outros Estados europeus têm. E poderá havendo aqui, tudo depende de haver ou não uma crise económica. Havendo uma crise económica, aí sim vamos ter competição por recursos, prestações sociais, por empregos, etc. Agora, enquanto a economia estiver a crescer e houver necessidade de mão de obra, pois com certeza eu creio que não haverá problemas nenhuns ao acolhimento desta imigração brasileira.